Fala meus amigos, e aí, como é que vocês estão? Tudo beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Israel Vergni. Aqui a gente fala sobre crédito, economia e negócios, e no vídeo de hoje vamos falar sobre recursos novos que estão chegando aí para o agronegócio brasileiro. Não esquece de curtir, compartilhar, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, ativa o sino das notificações para não perder nenhum vídeo. Aqui a gente tem vídeo toda segunda e quinta, sempre às 12h05, e vamos para o conteúdo. Bom, meus amigos, já comentei em outros vídeos aqui no canal, vou deixar aqui o link nos cards, tá? Sobre a questão da dificuldade que o produtor brasileiro vem tendo para poder ter acesso a recursos repassados, recursos governamentais ao longo aí desse ano safra 21/22. Para quem não tem muito costume, vou comentar para vocês aqui o seguinte: o ano safra ele começa em julho do ano atual e finaliza em junho do ano subsequente. No momento atual, a gente está vivendo o ano safra 21/22. Estamos, se a gente fosse fazer essa periodização, aí no último trimestre da safra 21/22, que se encerra agora em 30 de junho de 2022. E existe todo um planejamento orçamentário que é elaborado pelo governo federal com o intuito de estimular a produção de alimentos no Brasil e, consequentemente, o desenvolvimento também nas regiões onde há ali produção agropecuária, que é justamente o Plano Safra. Esse Plano Safra, ele apresenta recursos que serão destinados aí pelas instituições financeiras bancárias que tiverem condição e respeitarem as normas que são implementadas e que são exigidas pelo Banco Central e, portanto, servem de estímulo à produção de alimentos no Brasil. Desde aproximadamente aí o mês de março, finalzinho de fevereiro, início de março, o Plano Safra ele ficou parado, vamos colocar dessa maneira, porque houve aí, portanto, uma escassez de recursos. O que aconteceu, e para explicar para vocês rapidamente qual é o contexto, tá? O ano safra 21/22 começou com um custo médio de captação para os bancos de 2% ao ano, que era a época da taxa Selic de mais ou menos aí 2% ao ano. Bom, a gente está agora no mês de maio e já temos aí uma Selic de 12,75% ao ano. Só que parte da estratégia de disponibilização do Plano Safra consiste no governo federal equalizar os juros que serão pagos pelos bancos, pelos produtores rurais por meio aí do repasse dos bancos. Como que funciona? Os bancos eles captam esse recurso no mercado porque existe um percentual dos depósitos dos bancos que obrigatoriamente deve ser destinado ao agronegócio, também por questão de legislação, só que nem todo banco tem interesse de utilizar essa linha justamente pela questão da burocracia e do elevado nível de fiscalização que existe para com esses recursos. Bom, porém, esses bancos eles exigem, portanto, aqueles que não vão captar, que não vão emprestar crédito rural, exigem que haja ali uma remuneração mínima, que normalmente é o custo do CDI. Então, o banco ele empresta, um banco empresta esse dinheiro para o outro fazer o crédito rural. Só que esse banco ele vai pagar ali esses 2%, 3%, a taxa que for, para repassar ali a 5,5%, 7,5%, 8,5% ao ano, conforme a taxa prevista pelo governo federal. Pois bem, o que aconteceu? Houve um aumento significativo do CDI, provocado pelo aumento da taxa Selic, e esse aumento fez com que o governo precisasse despender muito mais dinheiro para cobrir essa diferença de taxa entre o que o governo tinha determinado para ser cumprido dentro do Plano Safra e o que foi de fato captado pelas instituições financeiras repassadoras. E essa diferença é chamada de equalização. Como houve um aumento muito significativo dessa taxa de juros, houve também um aumento da demanda orçamentária por isso. E havia aí, portanto, um imbróglio desde aí dos meados de fevereiro, início de março, para poder ter uma nova solução, buscar aí recursos adicionais para finalizar o Plano Safra, para que os produtores conseguissem ter acesso a novos créditos. E finalmente, meus amigos, a boa notícia é que houve aí uma deliberação
e estão sendo disponibilizados cerca de 800 milhões de reais para a finalização desse plano safra. Cabe destacar que esse valor ele é muito menor do que o que efetivamente seria necessário, mas é muito melhor do que não ter dinheiro nenhum. E aí vai aqui uma dica de quem atua na área, para você que é produtor rural, que de repente acessou esse conteúdo aí de maneira aleatória, que é o seguinte: se você tiver condições neste momento de antecipar algum tipo de investimento, especialmente se você tiver em um desses setores que está sendo bastante demandado sob o ponto de vista da questão das commodities, se você tem interesse aí em ampliar de repente a sua propriedade, em fazer algum custeio, alguma comercialização, fazer algum tipo de estratégia de planejamento para armazenar ali os seus cereais, seus grãos, o café, enfim, tantos outros produtos do agronegócio, eu recomendaria fortemente que, se você puder, você antecipasse essa atividade para realizar agora nesse momento da safra, porque a tendência de elevação das taxas de juros para o próximo plano safra é muito alta, já que há um aumento também significativo da taxa Selic previsto aí para os próximos meses. Então, vale destacar essa oportunidade que pode se apresentar caso você tenha condição. Naturalmente que há uma tendência aí de pulverização e de destinação desses recursos para os pequenos e médios produtores, que é sempre o foco do plano safra. Então, se você, pequeno produtor ou médio produtor, de repente está planejando adquirir algum animal para fazer recria e engorda, está pensando em fazer algum custeio, em fazer algum tipo de melhoria ali no solo, recomendo que você avalie essa possibilidade e considere contratar essa operação nesse momento, já que a gente não sabe como que vai vir o próximo plano safra com esse momento aí de elevação de taxa de juros. Cabe destacar também que existem regras que precisam ser observadas para poder ter acesso a esse crédito, especialmente essas regras estão públicas, estão disponíveis aí no site do Banco Central, no manual de crédito rural do Banco Central. Vou deixar o link aqui também para quem quiser se aprofundar e dar uma olhada. Mas em linhas gerais é o seguinte: o produtor ele precisa cumprir alguns requisitos, ele necessita ter de fato a comprovação que ele é produtor rural, que a maior parte da atividade e da renda dele vem da área rural e, portanto, ele se torna ali apto, cumprindo uma série de outras também ponderações e requisitos relacionados ao seu projeto. Ele se torna apto a ter acesso a esse crédito e ele pode procurar qualquer instituição repassadora e ali avaliar as condições de negociação. Lembrando que o fato do recurso estar disponível não quer dizer que ele vai ser efetivamente aprovado, existe uma série de aspectos que precisam ser ponderados no processo de análise de crédito, mas vale a pena sim considerar essa possibilidade e avaliar e antecipar algum tipo de investimento ou de custeio que você estava planejando para o próximo ano safra. Beleza, meus amigos? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Muito obrigado por terem ficado até aqui, valeu e até o próximo vídeo.